Bom dia, eu me chamo Gabriela, sou enfermeira da área técnica de zoonoses e animais peçonhentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a notificação e a investigação da brucelose humana. Bom, a brucelose é uma doença infecciosa bacteriana e uma zoonose endêmica ainda negligenciada em muitos países. No Brasil, a espécie mais frequentemente encontrada nos casos humanos é a Brucella sp. A doença possui distribuição cosmopolita e o seu caráter ocupacional pode ajudar na suspeição da doença através de uma investigação epidemiológica dirigida para verificar a existência de um vínculo epidemiológico compatível ou não com as formas de transmissão da doença. No Brasil, as informações a respeito da brucelose ainda são escassas, o que caracteriza a doença como subnotificada e subestimada. Ela é uma doença de notificação compulsória apenas aqui, no Tocantins, no Paraná, Santa Catarina e no Mato Grosso. É possível conferir essas informações na Portaria 34 de 2023 da Secretaria Estadual de Saúde. É necessário estar atento às formas de transmissão da doença, pois elas ocorrem principalmente pela via oral, através da ingestão de leite in natura e os seus derivados não industrializados, como coalhadas, queijos artesanais, também pelo consumo de carne, medula óssea e vísceras cruas ou mal cozidas. Acontece também pelo contato direto com animais, tendo a pele lesionada e mucosa em contato com tecidos, urinas, secreções vaginais e de aborto. Por exemplo, auxiliar no parto lá da vaca e essa vaca estiver contaminada e a pessoa for fazer esse procedimento sem proteção, é possível que ocorra a contaminação. A inoculação ou contaminação se dá pelas mucosas ou pele não íntegra, em acidentes laboratoriais, durante a aplicação de vacinas, que é o famoso acidente vacinal. Pela via inalatória também pode acontecer através da aerosolização, que é limpando currais, movimentando o gado, ou então em atividades em abatedouros ou laboratórios. Embora seja mais rara, também pode acontecer a transmissão homem a homem, que é através por via sexual, também pela vertical, que é intrauterina, né? Pelo aleitamento materno, transfusão de sangue e também através do transplante de órgãos. O período de incubação varia entre 1 a 3 semanas e aí ele pode se estender por cerca de 6 meses. As manifestações clínicas mais comuns que a gente tem é febre, calafrio, sudorese, cefaleia, fadiga, mialgia e também a perda de peso. Ainda a brucelose pode atingir outros tecidos e órgãos, como os ossos e articulações, o coração, o aparelho respiratório, o sistema nervoso central, o fígado e o sistema geniturinário, que aí pode causar inflamação nos testículos, que são mais comuns em homens, podendo ocasionar impotência sexual e também o comprometimento renal. Em sua forma aguda, a brucelose
dura cerca de 2 a 3 semanas, podendo se prolongar por até 2 meses. Na subaguda, ela dura de 2 a 6 meses. E a crônica, ela persiste por cerca de 12 meses ou mais. Como a gente define um caso suspeito? Paciente que apresentar quadro clínico compatível, os sinais e sintomas que eu acabei de falar, e possui histórico de vínculo epidemiológico compatíveis com a doença, ou então que venha relatar um acidente vacinal. Em casos confirmados, o paciente deve ter a clínica, que são os sinais e sintomas, e o vínculo epidemiológico compatíveis, e ainda vir com a confirmação laboratorial, que é através do exame, ou caso tenha acontecido um acidente vacinal. E nesse caso de acidente vacinal, a confirmação laboratorial é dispensada, não é necessário fazer exame. Para diagnóstico laboratorial, o teste mais comum utilizado é o Rosa Bengala. Ele é um teste de triagem, mas também a gente tem o ELISA, que é o exame confirmatório, e também o PCR. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a terapia de eleição é a doxiciclina associada à streptomicina, que vem como um tratamento de primeira escolha. Também a doxiciclina associada à rifampicina, sendo a segunda escolha terapêutica, e também é essa que é disponível na rede pública de saúde, especificamente para tratamento de brucelose. Verificar o tipo de vacina animal utilizada no momento do acidente, caso ocorra acidente vacinal, é importante porque a CPRB 51 é resistente à rifampicina. Sendo assim, a rifampicina não vai ser utilizada para tratar um acidente ocorrido com a CPRB 51. Nos casos de acidente pérfuro-cortantes, ou então inoculação conjuntival, que é contato com o olho, é recomendado o tratamento imediato e também o acompanhamento do quadro clínico laboratorial. Acidentes por punção de agulha, além do tratamento da lesão e antibiótico terapia, também é necessário verificar se existe a necessidade de profilaxia para tétano. A inoculação conjuntival acidental, além da antibiótico terapia, também é importante que sejam realizados cuidados oftalmológicos. Em relação à dispensação medicamentosa, o Ministério da Saúde fornece na rede pública, como eu disse, a rifampicina e a doxiciclina, que são os medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica para o tratamento específico da brucelose. Sendo assim, a assistência farmacêutica fará a dispensação dos medicamentos mediante a autorização da nossa área técnica, e para isso é necessário que o requisitante, que a pessoa que vai fazer pedido do medicamento, deve fazer pelo ORUS e encaminhar por paciente, mesmo que seja 1, 2, tem que encaminhar por paciente. Além do pedido feito no ORUS, a prescrição médica datada e assinada, com o CRM do profissional de forma legível, a cópia da ficha de investigação, que aqui foi feita pela área técnica, a cópia da ficha de investigação individual / conclusão do SINAM, devidamente preenchidas, e os resultados confirmatórios, dos exames, todos anexados e enviados no zoonoses
Em relação à dispensação medicamentosa, o Ministério da Saúde fornece, através da rede pública, rifampicina e doxiciclina, que são os medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica para tratamento específico da brucelose. Dessa forma, a assistência farmacêutica faz a dispensação desses medicamentos mediante a autorização da nossa área técnica, que é a área técnica estadual de zoonose e animais peçonhentos. Para isso, o requisitante deve fazer o pedido do medicamento via ORUS e encaminhar para o nosso e-mail, que está aqui embaixo, em anexo, né? Além do pedido, tem que mandar a prescrição médica datada e assinada com CRM do profissional, de forma legível, tem que dar para ver CRM. A cópia da notificação individual / conclusão, que é a do SINAM, devidamente preenchida, também de forma legível, cópia da ficha de investigação de brucelose humana, que é disponibilizada e ela foi feita pela nossa área técnica, devidamente preenchida, e também os resultados confirmatórios, né? Os exames do paciente, exceto para caso de acidente vacinal. Como eu falei anteriormente, que caso de acidente vacinal não é necessário enviar exames confirmatórios. Aqui está a ficha do SINAM, que eu acabei de mencionar. Como eu disse, todo caso suspeito, por ela ser de notificação compulsória, todo caso suspeito deve ser notificado no SINAM. A notificação deve ser preenchida tanto aqui na primeira parte, que são os dados pessoais do paciente, tem ali a data dos primeiros sintomas, que é o relato do paciente. Ele pode chegar, o sintoma começou hoje, ele pode chegar na unidade hoje relatando que ele está com sintoma desde esse dia. Ou então ele pode ter começado a se sentir mal uma semana atrás e ter ido na unidade somente hoje. É para colocar a data do início dos sintomas que foi relatado pelo paciente. E aqui tem no campo 8 o nome do paciente, 9 a data de nascimento, 10 idade, 11 o sexo, e assim vai. Nessa primeira parte são os dados pessoais do paciente. Aqui é a parte da investigação / conclusão da notificação, que caso a suspeita venha a ser confirmada, é para classificar ali no campo 32. Só que ali no campo 31 tem a data da investigação. Muitas vezes a data da investigação não é a mesma do início dos sintomas, porque, como eu falei, o paciente pode ter começado a sentir os sintomas uma semana atrás e ter vindo na unidade hoje, e você pode preencher ali na data da investigação o dia de hoje, porque é hoje que você vai começar a investigar esse caso. Campo 31. Caso a suspeição venha a ser confirmada, como eu falei, para classificar no campo 32. Colocar o número 1, confirmado, no campo 33, dizer qual foi o critério laboratorial em caso de confirmação pelo exame ou clínico epidemiológico em caso de acidente vacinal. O local provável da infecção, aqui no campo 34, se ele é do município, porque acontece da pessoa morar em um município e trabalhar em outro. Aí você coloca se aconteceu a contaminação no município ou se não. Aí o estado, o país, e coloca ali no campo 37
qual o nome do município. Caso a notificação não seja confirmada, de toda forma, confirmando ou descartando o caso, é importante colocar, se foi descartado lá no campo 32, que ele foi descartado no critério no campo 33. Se o exame deu negativo no reagente, você vai colocar que foi pelo critério laboratorial. Independente de ser confirmada ou descartada, os campos devem ser preenchidos conforme cada situação. A notificação ela precisa ser classificada e encerrada em tempo oportuno, ou seja, você tem 60 dias para poder investigar e classificar a notificação como confirmada ou descartada. De toda forma, a notificação precisa ser encerrada, porque pelo que a gente investiga no banco de dados, tem muita notificação que não é encerrada. Não tem nem critério, não tem classificação. Muitas vezes não tem nem a data de investigação. E eu reforço, a notificação precisa ser classificada e encerrada em tempo oportuno, para a gente não ter que ficar cobrando de vocês, né, dos municípios. Gente, tem tantos pacientes que tá faltando essa informação, tá faltando encerrar, tá faltando classificar. Eu reforço, a notificação precisa ser encerrada em tempo oportuno. E as informações precisam ser preenchidas em conformidade. E que a gente tem a ficha de investigação de brucelose humana, que eu falei que ela foi feita e é disponibilizada pela área técnica. Casos confirmados, além de serem notificados no SINAM, é necessário preencher essa ficha com o máximo de informações possíveis e da maneira correta. No campo 1, você vai preencher com o número da notificação do SINAM. Aqui no campo 2 já tem o nome da doença. No campo 3, a data em que a notificação foi feita, que não necessariamente vai ser a mesma data dos primeiros sintomas, como eu disse. 4, você põe o nome do paciente. No 5, põe a data de nascimento. No 6 e o 7, você preenche com o sexo e a idade. No 8, colocar a data do início dos sintomas, como eu falei. O nome da mãe aqui no campo 9. Aí no campo 10, aqui embaixo, caso seja uma mulher e caso seja gestante ou não, porque a gente sabe que tetraciclinas elas não devem ser utilizadas em gestantes. O tratamento deve ser de acordo com a situação do paciente. Aqui, nos antecedentes epidemiológicos, essa parte é muito importante. Para que a investigação seja feita com uma boa qualidade e para que a gente saiba, eu digo, tanto nós da área técnica quanto vocês, profissionais de saúde, que estão lidando diretamente com o paciente, para que possa proceder da maneira correta. É importante colocar a data da investigação. Como eu disse lá na notificação do SINAM, pode ser que o paciente tenha chegado no final de semana na unidade para poder relatar o que ele estava sentindo e ocorrer a suspeição de brucelose no final de semana. E essa investigação, essa ficha, ela só vai ser preenchida na segunda-feira. Você não vai colocar
a hora que o paciente chegou. Por quê? Porque a notificação vai ser feita na segunda-feira e a investigação vai começar a partir dali. Você põe a data que começa a investigação. No campo 12, é importante colocar a ocupação do paciente. Se ele é funcionário de matadouro, que eu falei lá atrás do vínculo epidemiológico, que as formas de transmissões, aliás, que ela pode ocorrer no abatedouro. Se ele é funcionário de curtume, ordenhador, produtor de leite, vaqueiro. Ordenhador, produtor de leite, por quê? Leite in natura. A pessoa pode querer, na hora que está tirando o leite da vaca, tomar um pouco do leite antes de ferver. Se estiver contaminado, essa daí é uma das principais vias de contaminação. Se ele é vaqueiro, como eu disse também lá nas formas de transmissão, que pode ocorrer através da aerossolização lá no manejo do gado. Se é do lar, se é médico veterinário, se é vacinador, que pode ocorrer acidente vacinal, se é produtor rural, pecuarista. Se caso ele não seja nenhuma dessas ocupações que eu falei, pode colocar aqui no número 9 do campo 12 o que ele é, qual a outra ocupação que ele tem. No campo 13, se ele esteve em situação assim, de risco de contaminação de brucelose nos últimos 6 meses. Por isso é importante investigar, fazer uma boa entrevista com o paciente para que ele se sinta confortável para relatar tudo que a gente precisa saber. É importante colocar se nos últimos 6 meses ele consumiu leite in natura, ou então leite cru, né? Popularmente falando. E os seus derivados não pasteurizados, como eu disse, queijo, coalhada, etc. Se houve acidente vacinal, o dia provável do acidente, a cepa, por causa da resistência à rifampicina, da RB51, se teve contato com fluidos de animais, tecidos, o sangue, secreção vaginal, fetos, animais, etc. Se houve inalação de aerossóis em casos de estar limpando o curral, tá varrendo lá e respirou uma poeira, em processo de abate, por exemplo, ou então acidente em ambiente laboratorial, consumo ou então processamento de carnes cruas ou mal passadas. Lembrando que você pode marcar mais de uma situação aqui. Se houver mais de uma situação dessas, você pode marcar tranquilamente. Se houve outra situação que não está aqui, você descreve ali no campo outro. E se houve alguma dessas situações e outra situação, você também pode descrever ali no campo outro. No 14 é importante também descrever as vias de contaminação, se foi digestiva, cutânea, ocular, respiratória. Se foi outra, também colocar. No campo 15, o local de ocorrência da exposição, se foi no domicílio, se foi no trabalho, se foi em algum momento de lazer. Aqui fala tanto de ocupação e trabalho e etc, porque a brucelose também ela é uma doença relacionada ao trabalho. Então, ela também é trabalhada em conjunto com a saúde do trabalhador. É importante colocar
se foi no local de trabalho, colocar ocupação, não que vá acontecer alguma coisa, o estabelecimento vai ser notificado de alguma forma. Mas caso a pessoa tenha se contaminado no trabalho, pode ser que outras pessoas também estão contaminadas e a gente não sabe. Como eu falei, colocar o nome do estabelecimento de ocorrência, porque é o que eu acabei de falar. Não que o estabelecimento será notificado, mas tem a ver mais com as outras pessoas que trabalham ali, que pode talvez estarem expostas às formas de contaminação da brucelose ou não. No 21 é importante colocar a data do atendimento, que é o que eu falei antes. Se o paciente chegou no final de semana e a ficha só foi preenchida na segunda, colocar a data do final de semana. Os sinais e sintomas. No campo 22 é importante que estejam preenchidos todos que o paciente relatar, que estejam de opções aqui, ou outros sintomas que talvez não estejam de opção aqui, mas que é importante colocar, faz parte da sintomatologia da doença. No campo 23, se houve hospitalização, sim ou não, a data da internação, a data da alta, o estado e o município da unidade de atendimento, porque, como eu falei, pode ser que o paciente more em um município, trabalhe em outro, pode ser que ele procure a unidade lá no município que ele trabalha, mas pode ser que ele volte para a cidade dele e procure a unidade na cidade dele. Aqui são os dados laboratoriais, como eu disse, tem o teste de rosa bengala, é importante colocar a data da coleta do resultado, a soroaglutinação rosa bengala também, que é o semi-quantitativo. Tem o ELISA, tanto IgM quanto IgG, e também tem o PCR, que é importante que eu separei a notificação por partes, estou passando ela por partes para mostrar que ela precisa ser toda preenchida. Em relação ao tratamento, colocar a data do início do tratamento no campo 33, no campo 34, quais foram os medicamentos prescritos, campo 35, o peso, paciente, 36, a dose prescrita, no campo 37, se houve recidiva da doença e quanto tempo depois do tratamento, e se houve a recidiva, qual foi os medicamentos e as doses prescritas, no campo 38. Campo 39 é a classificação final. Tem também lá na notificação do final para classificar como confirmado ou descartado. E o critério de confirmação e descarte. Como eu falei, em caso de exame, critério 1, clínico laboratorial. Em caso de acidente vacinal, epidemiológico. O descarte pode ocorrer por exame, que aí pode preencher clínico laboratorial, como também a confirmação pode ocorrer por acidente laboratorial, que não é necessário fazer o exame, como eu disse. Laboratorial não, acidente vacinal, que não é necessário confirmar pelo exame. Você classifica como confirmado e o critério é clínico epidemiológico. O local provável da infecção, se foi no município de residência ou se foi em outro município, e se é uma doença relacionada ao trabalho no campo 42. A evolução do caso no campo 43, caso
aconteça um óbito, coloca a data do óbito no campo 44 e no campo 45 é a data de encerramento do caso. Como eu falei lá na notificação no final, o caso ele precisa ser classificado e encerrado. Independente do resultado, ele precisa ou confirmado ou descartado, de toda forma ele precisa ser encerrado. Aqui nas informações complementares, colocar endereço de possíveis locais de risco que o paciente teve nos últimos 6 meses a 1 ano. Aqui nesses quadradinhos de cima. E nessas linhas embaixo, se ele disse alguma outra informação que você acha importante acrescentar, esse campo aqui é para acrescentar todas as outras informações que o profissional considera importante para que essa investigação seja uma investigação de qualidade, para que a gente possa tratar o paciente da maneira correta e para que, como eu falei lá no início dos slides, o vínculo, a sintomatologia, tudo isso é importante para que a notificação seja feita de forma dirigida, tanto para confirmar um caso, quanto para descartar. Se nessa ficha teve alguma informação que você achou que faltou acrescentar, você pode colocar aqui no campo das observações. É isso, obrigada. Aqui está a nossa equipe e os contatos. Caso precise esclarecer alguma dúvida, se tiver alguma dúvida que a gente possa esclarecer, é só estar entrando em contato pelo telefone e pelo e-mail. Tanto a ficha do SINAM, o pedido do ORUS, a ficha aqui de investigação, tudo pode ser encaminhado para esse e-mail, zoonoses.tocantins@gmail.com. Como também dúvidas e para que possam ser esclarecidas. É isso. Obrigada.